O senhor tem dito muita coisa que a gente tem achado difícil de cumprir. Então eu gostaria de saber do senhor qual a engenharia financeira, que é uma palavra da moda, que o senhor pretende fazer para contratar os 12 jogadores que o senhor prometeu. Eu não sei o que assim, Prédio, do que a gente prometeu, o que a gente não possa cumprir. Mesmo porque nós temos uma das marcas mais valiosas do mundo, nós temos uma das torcidas mais consumista do país, uma das maiores do país, e elas nos proporcionam isso. E se você for analisar também, nós temos a terceira folha do país, né? Entre segunda, terceira e quarta folha, que é o que nos foi passado. Então nós já temos uma grande receita em termos de salário para poder propor para qualquer atleta. Fora isso, temos a marca Corinthians, que qualquer atleta hoje quer vestir uma camisa do Corinthians, desde que tenha um planejamento realmente profissional, que possa ser executado. Então, quanto a isso, para a gente é tranquilo, nós já estamos trabalhando agora como presidente, muito tranquilo, já estamos monitorando grandes atletas, tivemos uma conversa até agora só com o Mano, né, nesse sentido, mas não tivemos ainda uma planilha, uma indicação que vamos ter agora, estamos esperando acabar o campeonato e depois do dia 6 sentar para que a gente possa realmente ser agressivo no mercado, atacar, porque isso não abre mão de ter um grande time, Prédio. A torcida está indignada com esse time atual. Deu para notar aí no jogo contra o Bahia. Contra o Vasco melhorou bastante, mas contra o Inter o ambiente estava muito ruim. Contra esses jogadores mais velhos, dá para dizer assim, mais consagrados e com história no Corinthians. O senhor pretende ficar com alguns ou algum deles? Porque na zona mista, depois do jogo, eu tive a oportunidade junto com o Ramiro de entrevistar o Cássio. E o Cássio deixou a presença dele em aberto. Tem contrato, mas não sabe se vai ficar. Esse grupo ele tem que ser reformulado totalmente ou o senhor ainda imagina que alguns mereçam ficar? Eu sempre disse que o Corinthians terá o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. Quando eu digo isso é em toda a diretoria nós estamos reformulando tudo pessoas técnicas. Sempre deixei claro que nunca terei amigos meus no departamento, mesmo porque tudo que se acontece dentro do Corinthians o problema é do presidente. Então, se é amigo meu, é amigo do portão para fora. Agora, se é amigo técnico, amigo profissional, que tenha qualidade para aquele departamento, melhor ainda, porque a gente pode confiar muito mais. Em relação aos atletas, em relação ao nosso time, a gente sempre deixou claro também que terá uma grande reformulação. O Corinthians precisa de um time mais jovem, o Corinthians precisa de dois jogadores experientes, a gente precisa de uma equipe, de um elenco que possa suportar todos esses campeonatos, os 90 minutos, enfim, que hoje já se passou a 100 e poucos minutos. Então a gente tem que ter uma reformulação realmente, uma mescla, mas com muito mais atletas novos e com perspectivas de vendas futuro. Ô presidente, um abraço para o senhor, parabéns e muita sorte aí nesses próximos 3 anos. Em relação à contratação de jogadores, quão importante e fundamental vai ser a chegada rápida do Rodrigo Caetano para te ajudar no futebol, hein? É você que está dizendo. Não, mas é o nome que muita gente acaba discutindo. Sim, é um grande nome, indiscutivelmente. Nome. Já falamos várias vezes esse ano com o Rodrigo Caetano, que faz um ótimo trabalho no Galo. Deve terminar como vice-campeão brasileiro, mas a grande verdade é que se o senhor está procurando um cara que entenda do riscado, tenha experiência e gabarito para contratar jogadores, um dos principais é o Caetano. É um dos melhores do país, por isso que eu sempre digo, Capelani, não vou abrir mão de ter os melhores dentro do Corinthians. O Corinthians é um dos melhores, então ele tem que ter os melhores dirigindo ele. E não vou abrir mão disso. Aliás, hoje ventilou um monte de situações, o Rubens Gomes como diretor de futebol. Deixa eu deixar uma coisa bem clara, é muito legal isso. Corinthians, pela primeira vez na sua história, ele vai ter um diretor executivo de futebol atualizado, que participa de mercado, um cara muito qualificado. Isso a gente não vai abrir mão. Pela primeira vez na história, o Corinthians terá realmente um diretor executivo de futebol. E, inclusive o Rubens está nos ajudando nisso, porque tem uma experiência de futebol. Mas o Corinthians terá exatamente um diretor executivo, um cara atualizado de mercado que vai nos ajudar a montar um grande time junto com a comissão técnica, junto com uma comissão, junto com um grande departamento de Cifute. Isso tudo para nós errarmos o menos possível ou sequer errar, não queremos errar.
Estamos sim, uns falam pacotão, não será um pacotão, serão jogadores pontuais, jogadores muito bem monitorados, que passará pela comissão técnica, mais o diretor executivo e mais, graças a Deus, o presidente que entende também um pouquinho de futebol, junto também com o Chicão, que nós temos aí hoje uma integração de base profissional, ou seja, teremos uma grande comissão, coisa que nunca teve, para que a gente possa errar o mínimo possível ou sequer não errar e sempre acertar naquela peça principal. Então deixar uma coisa bem clara, o Rubens, ele seria um diretor estatutário que hoje também não tem, isso é uma obrigação estatutária do Corinthians, mas teremos um executivo de futebol que é ele que comandará essa parte de contratação e futebol junto com esse departamento que eu estou falando no Cifute, que há muito tempo não tem um monitoramento tão pontual, e assim como outros que estarão por trás também avaliando. Então, isso nós vamos errar o mínimo possível. Augusto, pelo que eu observo aí, principalmente nas redes sociais, a reclamação do torcedor do Corinthians em relação ao Rubens é que ele já está há muito tempo, não é? Nesse processo de renovação, não soa estranho você falar em renovação e ter alguém do seu lado que já está há muito tempo no Corinthians, que já ocupou esse espaço. Não seria a hora de renovar completamente isso? Mas será renovado, Capriotti, desculpa. Será renovado. O Rubens, ele é a parte minha política, a parte de transição política. Ele está conosco desde 2017, sempre nos ajudando nessa parte de integração política. E ele é um cara também que entende futebol. Tudo que falam dele em 2006, 2007, se vocês forem analisarem, o Rubens, quando saiu na época do Alib, deixou o Corinthians na 9ª posição, com déficit de 60 milhões e com um superávit de quase 70 milhões com a venda do Carlos Alberto e do William. Então, isso tudo é jogo de uma outra situação que tenta manchar essa imagem. Só que ele não tem nada a ver, ao contrário, para você ter uma ideia, ele também está nos ajudando a trazer um grande profissional de mercado. Isso já mostra que ele não é diretor executivo. Então, o que eu peço para o Corinthians é que espere, que aguarde. O campeonato acaba agora dia 6, a partir daí ser agressivo no mercado para que a gente traga as melhores peças. Por que isso também? Muitos têm contrato até 31 de dezembro, muitos estão empregados. Nós temos um elenco, temos o total respeito a todos, precisamos também, até agora só tivemos uma transição de conhecimento com o humano, de conversa, e o que nós precisamos agora é saber a avaliação dele, o que foi feito, o que não foi feito, para que a gente possa aí sim tomar uma atitude para trazer um grande elenco a partir de 2024. Deixa eu só passar para o Ramiro aqui, o Ramiro vai fazer pergunta também, mas eu queria só, em cima dos jogadores que o Pretzel e o Capelanes perguntaram, presidente, o senhor, de maneira correta, não é? Antes do Corinthians se salvar, porque o Corinthians agora está livre desse fantasma da Série B, o senhor vinha dizendo, não, a gente vai analisar, nós vamos estudar, nós vamos avaliar, mas o fato é que o desempenho desse time do Corinthians é muito ruim, não é, presidente? Os jogadores deixaram muito a desejar nessa temporada aqui, essa é uma reclamação do torcedor, jogadores que não tiveram um comprometimento com a camisa. Com o time livre desse fantasma do rebaixamento agora, o senhor pode dizer que o senhor também se sentiu incomodado com o desempenho desses jogadores nessa temporada de 2023, vestindo a camisa do Corinthians? Com certeza, eu sou corintiano normal, comum, estou sofrendo da mesma forma, não gostaria nunca que o meu time estivesse nessa situação, por isso que hoje eu com a caneta, Capriotti, não abro mão de ter um grande time. Não só por ser corintiano, mas é que um grande time também te traz grandes receitas. E o Corinthians precisa disso. E não dá mais para estar passando o que a gente vem passando nesses últimos anos. Há mais de 4 anos sem um título, sem ser protagonista, com uma dívida bilionária, fora outras coisas que vem acontecendo, que daqui para frente a gente não quer nem tocar nisso, a gente quer trabalhar. Eu estou disposto a trabalhar 24 horas por dia para tirar o Corinthians dessa situação. E você pode ter certeza que nós vamos tirar e vamos montar um grande time. A partir da semana que vem, a gente já começa no mercado agressivo mesmo, para que a gente possa trazer os melhores para a sua posição. Só uma parte. O senhor ofereceu redução salarial para o Cássio, redução salarial para o Fagner. Não. O senhor ofereceu um contrato de produtividade para o Renato Augusto e para o Juliano? Não. Não conversamos nada sobre isso, por isso eu peço para todos os corintianos, não acredite em nada, sai muita coisa, só acredite na hora que nós vamos falar. Eu sou um cara muito correto, eu sou um cara muito sério nesse sentido, eu jamais vou falar alguma coisa e não cumprir, por isso que eu falo, tenha um pouco de paciência. O Juliano, sim, nós vamos ter uma conversa interna, que nós vamos estar sentando e conversando, nós precisamos. Agora, em termos de Cássio, é nosso ídolo, é um cara que, se hoje nós chegamos a uma semifinal, chegamos a ser
perto de algumas competições, nós devemos muito ao Cássio também. O Cássio tem uma história no Corinthians, o Fagner também, todos eles têm um contrato até 2024, até o final de 2024. Nós vamos cumprir, que é isso que eu sempre faço nas minhas transições, cumprir o que a gente fala. E o corintiano pode ter certeza disso. Tudo que nós prometemos na campanha, tudo que nós falamos, vai começar a ser cumprido a partir da semana que vem. Vai, Ramiro. Ô, presidente, obrigado, boa noite, obrigado por falar aqui com a Rádio Bandeirantes. É claro que a gente fica ouvindo a parte da torcida e até algumas das contestações com relação ao Rubão, que foi um cara importantíssimo para a tua campanha. É que houve até uma entrevista que você deu para o canal Papo Fiel e ele perguntou, o Rubão vai fazer parte da tua equipe? Aí você fala, não, nada a ver, você acaba negando naquela oportunidade. Queria saber se mudou alguma coisa com relação a isso e até com relação ao Corinthians. O Corinthians tem hoje aqueles diretores estatutários de esportes aquáticos, terrestres, já fez a mudança agora até com o Macão, a informação que a gente tem já está fazendo parte dessa transição. Para explicar e direto para o torcedor, não vai ficar ninguém dessa atual diretoria que está no Corinthians? Não fica ninguém, Pedro, é um prazer, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho Obrigado. Completamente isento, imparcial, um profissional que, aliás, todos nós estamos te elogiando. Obrigado, lá no sentido profissional. Não fica ninguém. Como eu disse, vai ser o maior choque de gestão já visto na história do Corinthians. O Corinthians precisa passar por uma reformulação e nós não vamos abrir mão de pessoas técnicas trabalhando. O Corinthians hoje é uma grande marca, é uma grande empresa e não cabe amadores hoje dirigindo o Corinthians. Por isso, eu não abro mão disso. Eu digo que na minha empresa eu nunca contrato profissionais igual ou pior que eu, sempre melhor que eu, para que a gente possa delegar e dar autonomia para ele poder executar o que ele sabe fazer de melhor. O torcedor corintiano, claro, está bastante apreensivo com relação ao futuro do clube na próxima temporada. Algumas peças precisam ser reposicionadas. Queria saber, o Mano já te entregou uma lista de jogadores que ele pretende para o clube? E também quais posições de você como presidente imagina que o Corinthians precisa de reforço agora? Nós precisamos de um elenco forte, como eu estou falando. Não, o que nós conversamos com o Mano até agora só foi um bate-papo de amigos, se conhecendo, olhando no olho, mostrando o que nós queremos a partir de 2024 e ele também nos passando o que ele quer dessa nova diretoria. Então até agora só foi essa transição. Agora sim, a partir do dia 7, que é o término do Brasileiro, aí vamos sentar e entender o que nós temos lá, o que ele tem de preferência, quais são as posições para que a gente possa assim aí atacar no mercado. Eu questionei o presidente em relação ao Rodrigo Caetano, só para saber, obviamente, presidente, tem muita gente aí, como o senhor falou, já trabalhando, tem contrato, então obviamente que o senhor não vai falar nada em relação a isso nesse momento, mas o sim ou não acho que o senhor pode falar. O seu time, já para o próximo triênio, ele está montado? Você já tem acertado um diretor de futebol, um gerente, um coordenador, tá tudo certo, presidente? Tá tudo certo, para você eu posso falar tranquilo para o seu público, que é maravilhoso, por todo esse trabalho que a gente vem fazendo, já está tudo certo. Nós temos o plano A, sim, para o diretor executivo, nós já temos algumas peças monitoradas, algumas peças que nós queremos ser agressivo a partir do dia 7, para que a gente possa trazer para o Corinthians. Agora, o Mano nunca foi o seu técnico. Como é que fica essa relação? O senhor não o contratou. Se o senhor tiver que dispensá-lo em determinado momento, ou por mau resultado, ou por alguma divergência profissional, o que acontece? O senhor só tem que pagar um mês de salário, não existe isso, ou o senhor tem que pagar o contrato inteiro? Não, Pretz, nunca falei que o Mano não era o meu preferido. Eu sempre disse que dentro de um planejamento que nós tínhamos, nós não pensávamos no Mano, mesmo porque nessa época o Mano ainda estava empregado no Inter, depois logo após que ele saiu. Agora, eu fiz uma crítica da forma que ele foi contratado, nada a ver com o Mano tem história no Corinthians, é uma pessoa honesta, é um bom caráter, sabe montar time. E hoje foi feito um contrato com ele de 2 anos e 3 meses, 2 anos e 4 meses, coisa que nunca foi feito nessa gestão. Nunca teve um planejamento dessa forma. Então, por que há 3 meses do término de um mandato eles fizeram isso? Então, essa foi a crítica. Mas ninguém nunca discutiu a competência do Mano. Ao contrário, agora sim, o Mano lá, nós podemos sentar e montar um planejamento para 3 anos, que é o que eu quero. Tá aí, ó, o próprio Palmeiras hoje, o que vem fazendo com esse treinador. Você tem que dar um tempo, ainda mais Corinthians, você não só jogador, como qualquer outro profissional que vai trabalhar no Corinthians, ele precisa de um tempo de maturação, ele precisa ter um tempo para respirar ali e para poder dar certo. E é isso que nós queremos fazer. O Mano não, o Mano já é um treinador experiente, sabe montar a equipe, que é isso que nós queremos agora a partir do dia 6, sentar e ver quais as necessidades, o que ele tem, o que nós já temos, e aí sim começar a partir para o mercado. Salve, salve Corinthians! Salve, salve fiel torcida! Sejam todos bem-vindos ao canal Timão TV.
temos o Corinthians se preparando para passar por uma grande reformulação, onde nomes muito conhecidos dos torcedores como Gil, Fagner, Renato Augusto estão sendo cotados para deixar o elenco. Então, antes da gente continuar a notícia, já te faço convite, deixa o seu like e se você quiser ficar muito bem informado sobre o Timão, se inscreve aí. Além disso, deixa aí nos comentários quais desses jogadores cotados para deixar o Timão que você queria ver ficar, ou não, todos eles têm que sair mesmo. Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Então, fiel torcida, temos aí o Corinthians finalizando o seu ano, né, sofrendo bastante, muito próximo ali da zona de rebaixamento, quebrando vários tabus na Neoquímica Arena, ou seja, tabus negativos. O time perdeu para o Bahia, perdeu para o Internacional, que nunca havia perdido na Neoquímica Arena. Então isso mostra aí como o time do Corinthians estava largado durante a gestão do Duílio. Muitos desses jogadores, sem dúvida, são os grandes culpados, né, pessoal? Porque muitos estão realmente acomodados. Um dos caras que eu mais acho acomodado aí é o Fagner. Joga quando quando não quer jogar fica fazendo birrinha. Então esse tipo de jogador tem que sair fora. Dá lugar aí a molecada. Augusto Melo falou que vai contratar sim um jogador para cada posição. Claro que ao meu ver tem que contratar muito mais que isso, né, pessoal? Se vamos ter uma limpa grande aí no elenco, teremos que ter no mínimo 2, 3 jogadores aí para cada posição. Mas tomara que o Augusto consiga aí contratar um bom executivo de mercado para fazer uma excelente reformulação e fazer com que o Corinthians volte a ser campeão. E se você não quiser perder nada sobre o Corinthians, é claro, já se inscreve aí para você acompanhar as notícias mais relevantes do Timão. Então, vamos pra cima, Timão! Que saudade! Quando o Corinthians jogava com vontade!